Que privilégio estar aqui com você para fazer um diagnóstico, tirar uma radiografia da sociedade em que vivemos. Eu não sei se você tem a mesma leitura ou faz a mesma leitura que eu estou fazendo, mas vivemos dias difíceis, tormentosos, ameaçadores. Talvez vivemos hoje uma das mais medonhas crises na sociedade brasileira. Estamos hoje intimidados, acuados, com medo de abrir a boca, de expressar nossas ideias, nossas opiniões. Sentimos-nos vigiados. Estamos amedrontados com tudo o que ocorre em nossa nação. Mas isso não é novo. Isso vem lá de séculos e séculos. No primeiro século, o apóstolo Paulo escreveu de uma prisão a sua última carta, segunda carta a Timóteo. A cidade de Roma tinha sido incendiada. Dizem os entendidos que era o próprio Nero que tinha posto fogo em Roma, botada a culpa desse crime nos cristãos, tramado toda essa cena trágica e colocada a culpa nos cristãos. E agora Paulo, que é o líder dos cristãos, está preso. O peso da máquina imperial era tão forte que os amigos de Paulo o abandonaram. Está lá na segunda carta, capítulo 1, versículo 15. O peso era tão forte que o próprio Timóteo, aliado de Paulo, está com vergonha dele. Capítulo 1, versículo 8. A situação é tão trágica que no capítulo 2, versículo 9, Paulo está preso como um malfeitor, como um criminoso, como um bandido, quando ele era inocente. A situação é tão grave que no capítulo 4, verso 16, fizeram uma audiência, mas tão ameaçadora que ninguém ousou comparecer lá para apoiar Paulo e para dizer que ele era inocente. Ao contrário, todos o abandonaram. E ele foi condenado. Foi condenado à pena de morte. E ele está nessa prisão, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução, quando ele vai fazer uma radiografia da sociedade onde ele está inserido, que não é muito diferente da sociedade em que nós estamos inseridos. E eu quero remeter você agora à segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, e eu vou olhando com você algumas coisas para ressaltar. Primeiro, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Últimos dias é um termo bíblico que corresponde da primeira à segunda vinda de Cristo, mas com ênfase nesses últimos dias mesmo, da consumação dos séculos. Ele diz, viriam tempos difíceis, e a palavra difíceis aqui, no grego, é a mesma palavra para o endemoniado gadareno, furioso, possesso, violento. Os nossos dias são furiosos, são violentos. Existe uma máquina satânica por trás de tanta violência, de tanta maldade, de tanta truculência. Hoje nós temos medo de sair às ruas, temos medo de bala perdida, temos medo de roubo, temos medo de assalto, temos medo de sequestro, temos medo não de feras, temos medo de homens, criados à imagem e semelhança de Deus. As nossas cidades estão virando campo de sangue. É dito a todos, em alto e bom som, acerca do crime organizado. A sociedade, as autoridades estão desorganizadas, mas o crime não.
Enfia os seus tentáculos em todos os setores da sociedade, dos altos escalões do governo ao chão da fábrica, das empresas. Dias furiosos. E o apóstolo Paulo vai fazer esse diagnóstico. Por que esses dias são furiosos? E ele vai dizer para nós que os dias são furiosos porque as pessoas perderam o amor. Parecem selvagens. É o lobo devorando o lobo. As pessoas olhando para o seu próximo, querendo a destruição dela. É uma empresa competindo com a outra de forma draconiana. O amor está desfocado e ele vai dar 3 exemplos. Ele começa assim: pois os homens serão egoístas. Essa palavra egoísta tem na sua raiz a palavra amor. A palavra do verbo filéu, filia, é amor, de amizade. Então, a palavra egoísta é amor a si mesmo, é philautós. Philautós é amor a si mesmo, amor ao ego. É quando você coloca você na frente do outro. Quando o verdadeiro amor não é egocentralizado, é outro centralizado. Devemos preferir em honra uns aos outros. Buscar não apenas o que é propriamente nosso, mas também o que é do outro. Mas uma pessoa egoísta, ela enxerga o outro como um território a ser explorado. Ela, se preciso e se necessário for, ela tira para ela, na concepção dela, até a roupa do corpo do outro. É capaz de matar uma pessoa por causa de um telefone celular velho ou de um par de tênis velhos. A vida humana perdeu o significado, a riqueza, a beleza, porque vivemos numa sociedade egoísta. As pessoas só pensam nelas mesmas, no bem-estar delas, no prazer delas, nos bens delas. Elas querem mais. Se preciso for tomar do outro para ter mais. Egoísmo. Mas Paulo, no diagnóstico, avança e diz assim: os homens serão também avarentos. Essa palavra avarento tem também como raiz a palavra amor. É a palavra filarguros. Argos é prata. Filarguros, literalmente, significa amantes da prata, que é um termo que diz amantes do dinheiro, amantes da riqueza, amante de coisas materiais. Você há de convir comigo que nós vivemos numa sociedade materialista. Por amor ao dinheiro, as pessoas casam e descasam. Por amor ao dinheiro, as pessoas corrompem e são corrompidas. Por amor ao dinheiro, as pessoas matam e morrem. Por amor ao dinheiro, muitas pessoas vendem a alma para o diabo. Quando você olha e observa o cenário brasileiro, é dito por aí que hoje não se ganha uma licitação de uma obra pública sem pagar propina para aquele que referendou lá a emenda, foi o proponente da emenda, ou para a empresa que está sendo contratada. Nós vivemos uma cultura onde a corrupção está instalada na medula da nação. Das altas posições às pessoas mais simples. A corrupção está aí, imposta, estabelecida como cultura do levar vantagem. Por quê? Pelo amor ao dinheiro. E as pessoas que corrompem e são corrompidas já são ricas, via de regra, mas querem mais. Os monopólios tomam conta de tudo para botar o preço que quer, para que aquele que está lá na ponta, precisando comprar uma cartela de ovos, ele não consegue mais. Não consegue comprar meio quilo de café no supermercado mais. O que ele recebe não dá para o seu sustento. Enquanto aqueles que estão se enriquecendo e se enriquecendo e se enriquecendo, estão se assenhorando de tudo por causa da avareza. São avarentos, amantes do dinheiro, amantes da prata. Jesus chamou dinheiro não de moeda, mas de um espírito, de uma entidade, de mamon, que talvez seja o ídolo mais adorado na nossa geração.
A sociedade está nessa situação caótica por causa de que os homens são egoístas e são avarentos, amantes de si mesmos e amantes da prata. Mas ainda, o texto vai nos informar, versículo 4, que os homens serão amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus. E amantes dos prazeres tem também a palavra amor na raiz, que é philedonos, vem de hedonismo, prazer. É a filosofia que busca o prazer como fonte da vida ou sentido e propósito da vida. Há pessoas que são mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Querem beber todas as taças dos prazeres. Vivem para curtir a vida. Vivem transformando a sua vida num happy hour permanente. Bebida, drogas, sexo, farras. E elas querem viver nesse mundo idílico do prazer carnal. E é por isso que a sociedade está o caos que está, porque o amor está mal direcionado. Quando a Bíblia nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alma e amar o nosso próximo como a nós mesmos, a sociedade tem esquecido-se de Deus, amado as coisas e usado as pessoas. E aí Paulo vai trazer uma listagem do que acompanha esses 3 níveis de amor distorcido. E ele prossegue e diz: os homens serão jactanciosos, cheios de si mesmos. Os homens serão arrogantes, soberbos, altivos. Os homens serão blasfemadores, a boca deles é um poço de perdição, falando contra Deus e contra o próximo. Os homens serão desobedientes aos pais, a família está sendo minada. Estão tentando destruir os valores da família, a relação de pais e filhos e pais, de marido e mulher, de mulher e marido, a relação de irmãos. Em vez dos filhos honrarem pai e mãe, em vez dos filhos serem criados na disciplina e na admoestação do Senhor, são irreverentes e desobedientes aos pais. Mas os homens serão ingratos. A virtude da gratidão é esquecida nessa geração. Os homens serão irreverentes, perderam o respeito. Você se lembra, nós, da nossa geração, bastava o pai olhar para um filho, ele já entendia, tinha reverência. Chegava pai e mãe, cumprimentava, bênção pai, bênção mãe. Hoje os meninos estão mandando os pais. Hoje as crianças estão controlando os pais. Hoje crianças pequenas escarnecem dos pais, até agridem os pais. Essa é uma situação de uma sociedade caotizada. Mas mais, os homens serão desafeiçoados. Preste atenção. Todo dia tem tragédia, todo dia tem assassinato, todo dia tem sequestro, todo dia tem bala perdida, todo dia tem gente declarando guerra um contra o outro, todo dia. Esse mundo está perturbado, esse mundo está adoecido e as pessoas perderam a sensibilidade. Desafeiçoados. Serão implacáveis, duros, violentos. Pessoas que se entregam ao crime já não têm mais sentimento de culpa, já perderam por completo a sensibilidade de sentir-se triste por causa de um erro. Mas mais, os homens serão, além de tudo isso, são caluniadores. Caluniadores. É isso que você vê todo dia, toda hora, nos fake news da vida. Gente que transforma a internet numa bomba, numa arma de guerra, para machucar, para ferir, para espalhar boataria, para ser assassinato de reputação. Gente que não sabe das coisas espalha boatarias para destruir a reputação das pessoas. Mas serão também, diz o texto, sem domínio de si. Gente destemperante, descontrolada, gente que não tem domínio próprio, gente que fala, que faz, que age, que reage de maneira destemperada. E mais, inimigos do bem. Isso aqui é inversão de valores.
Você tem que amar o bem. Você tem que amar a virtude. Você tem que amar o que é certo. Você tem que aplaudir aquilo que dá certo. Mas a sociedade hoje está escarnecendo do certo. A sociedade hoje está zombando da virtude. A sociedade hoje está aplaudindo aquilo que devia ter vergonha. Está de perna para o ar, está pelo avesso. E ele diz mais. Ele diz assim, traidores. É triste isso. Traidor é alguém que caminhou um dia com você. É alguém que devotou lealdade a você. É alguém que foi parceiro e sócio junto com você, numa mesma jornada, mas agora está traindo. Agora está virando as costas. É triste demais isso. É extremamente triste isso. Traidores, atrevidos, atrevidos. Não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Enfatuados, cheios de si. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora, pasme você, pasme você. Paulo diz assim, tendo forma de piedade. Toda essa descrição, todo esse diagnóstico está dentro de um sistema religioso. De religioso. As pessoas se dizem religiosas. Elas acham que elas são até piedosas. Tem forma de piedade. Faz oração, lê a Bíblia, pratica algumas coisas assim aos olhos humanos para receber algum aplauso, algum reconhecimento. Mas o texto diz, negando-lhes, entretanto, o poder. É só discurso. É só palavrório. É só palavras jogadas ao vento. Sem consistência. Sem caráter. Sem vida transformada. Sem exemplo de vida. O que fazer? Paulo diz, foge também desses. Não dá para você ter comunhão com pessoas que têm essas características elencadas pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Isso é um alerta para nós. Porque este foi um diagnóstico feito no primeiro século. Passaram-se 2000 anos. E parece-me que este é o diagnóstico que você e eu fazemos da nossa sociedade. A única maneira de reverter este quadro é uma conversão verdadeira, é uma entrega sincera do coração a Jesus. Porque ele muda o coração, ele muda a mente, ele transforma a vida, ele transforma a família, ele transforma a igreja, ele transforma a sociedade. Não há qualquer esperança para o homem nas ideologias, nos partidos políticos, nem mesmo nos políticos. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança está em Deus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus pode dar para você uma nova vida. E eu espero que esta mensagem, este alerta, possa ecoar no seu coração. E se você já pertence a Ele, que você possa consagrar-se mais. Se você ainda não o conhecia, que você se renda a Ele para viver na presença dEle e para a glória dEle. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua igreja, Deus abençoe a sua cidade, Deus abençoe o Brasil.